Olá, gente, tudo bem? Eu selecionei já várias perguntas que eu quero conversar com vocês, mas se vocês tiverem outras perguntas, outras dúvidas que forem surgindo, a gente vai conversando. E eu quero responder o máximo que eu conseguir hoje, porque eu não sei ainda. Oi, Amanda, eu não sei ainda se amanhã eu vou conseguir fazer mais uma, tô dependendo de uma resposta, amanhã a gente viaja. Então eu quero responder o máximo que eu conseguir, tá? Essas lives vão começar a acontecer com um pouquinho mais de frequência agora. Semana que vem e na outra a gente vai ter um esquenta, vai ter várias lives acontecendo durante a semana com os temas um pouco mais profundos. Também a gente vai ter lives de perguntas e respostas. E no dia 21, já anotem aí na agenda de vocês, eu tô preparando uma super surpresa pra gente. Mas semana que vem eu já vou contar o que é, tá bom? Bom, deixa eu começar aqui então com as perguntas que eu já tinha separado. O meu filho, de 2 anos e 6 meses, tira sonecas muito longas. Eu posso acordar ele? Poder, a gente pode, tá? A gente pode acordar a criança. A pergunta era assim, se tinha algum grande prejuízo no desenvolvimento da criança. Prejuízo no desenvolvimento da criança por acordar ela da soneca, não vai ter. Mas a gente tem que entender o porquê que a gente vai acordar, né, a criança da soneca que ela tá tirando. Eu costumo dizer assim que no nosso corpo a gente tem todas as respostas. A gente sabe quando algo que a gente tá fazendo não tá muito legal pra gente. A gente sabe no nosso corpo quando a gente come um tipo de alimento e aquele alimento não nos faz bem. Não necessariamente a gente tem que fazer um teste de intolerância à lactose. Se a gente está atento e a gente come leite e sempre fica estufado, a gente sabe, né, que o leite não nos faz bem, que alguma coisa que a gente come não deixa o nosso corpo legal, deixa a gente muito agitado. E a gente sabe também, dentro da gente, o quanto a gente precisa dormir. E as crianças, elas sabem disso melhor ainda. Mas desde que a criança é pequenininha, a gente vem como uma forma de querer fazer o melhor para a criança, óbvio, mas a gente vem dizer para ela que aquela mensagem do corpo dela não tá certa. Então, se a criança ainda tá dormindo, muito provavelmente ela ainda precisa dormir, né? E a gente vai lá e pensa, já dormiu demais, não vai dormir bem de noite. E vai lá e acorda a criança. A criança tá pedindo comida, a gente diz, não é hora de comer, e a gente não dá comida pra criança. Ou depois a criança não quer comer, ela não tá sentindo apetite e a gente fica lá tentando socar a colherada porque agora é a hora dela comer. Ou a criança ficou triste e a gente vai lá e diz pra criança, mas não precisa ficar triste. Então assim a gente vai de alguma forma calando a criança dos sinais que o próprio corpo dela dá. E com o passar do tempo a gente não se conhece mais, a gente não se escuta mais e a gente não tem mais a mesma facilidade para entender esses sinais do nosso corpo. Porque de tanto a gente ir calando eles, a gente come uma coisa, aquela coisa nos faz mal. A gente vai lá e toma um remédio por cima, a gente vai lá e toma um chá por cima. E continua fazendo. Então, ao invés da gente ensinar as crianças a estarem atentas para o corpo dela, pro corpo delas e para perceber e respeitar esses sinais, a gente vai calando esses sinais. Então assim, se a criança tá tirando uma soneca muito grande, isso tá prejudicando o sono dela à noite, talvez é hora de revisar o sono da noite e cuidar para que com os ciclos, né, com o passar das semanas, a gente ajuste a soneca da tarde. Mas não necessariamente acordar essa criança da soneca vai fazer com que ela durma melhor. Eu aprendi muito isso quando eu consultei uma especialista de sono por causa do sono do Theo, porque quem me acompanha aqui sabe que o Theo simplesmente não dormia, né, gente? Ele não dormia, ele dormia muito pouco. E ela foi fazendo toda uma investigação e aí eu consegui perceber que eu tinha lido tanto e que eu achava tanto que tal hora o Theo tinha que dormir, que eu induzia demais o sono dele, eu forçava ele quase a dormir no horário que eu achava adequado, porque a criança tinha que dormir até tal horário. E aí o que acontecia? Ele era uma criança que ele tinha uma necessidade de sono que não era tão grande. E aí ele começava a dormir muito cedo, sem de fato estar com sono, e aí ele acordava 4 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã, porque ele não tinha mais o que dormir, o corpinho dele não precisava mais de sono. Então, assim, se vai ter prejuízo para o desenvolvimento da criança, não vai. Mas se faz sentido a gente acordar uma criança que está tirando uma soneca porque ainda está cansada, também não faz. Fica claro para vocês, gente?
Se alguém tiver pergunta, pode ir colocando também, porque eu tenho algumas anotadas, mas eu não vou conseguir acessar todas. Uma outra pergunta que teve era assim, eu estou muito sem paciência com as minhas filhas, se eu não me engano elas tinham 2 e 4 anos, e eu não posso sair para dar aquela respirada, né, que é aquela respirada que a gente costuma ensinar, né, ai, tá ficando irritada, respira, sai de perto, vai no banheiro, vai tomar uma água. Eu não posso fazer isso. O que que eu faço para conseguir não estourar com os meus filhos? Então eu acho que assim, ó, gente, se a gente tá com pouca paciência com a nossa criança e é uma coisa que vai passando e todo dia e essa falta de paciência vai aumentando e a gente não consegue manter a calma e a gente tá sempre para explodir, a gente tem que pensar em duas coisas. A gente tem que pensar uma estratégia de guerra, que é como eu chamo, é uma estratégia para aquele momento. Então agora eu tô explodindo demais com a criança, eu não sei o que fazer. A gente tem que ter uma estratégia para esse momento, mas a gente tem que ter uma estratégia também macro, porque se eu tô há uma semana sem paciência, se eu tô há um mês sem paciência, se eu tô há 4 meses sem paciência, só aquela estratégia de guerra, ela não vai me ajudar. Eu tenho que olhar o que tá atrás disso, eu tenho que olhar o comportamento, a minha vida, enfim, a situação toda com uma lente macro. Eu tenho que entender de uma forma um pouco maior aquilo que está acontecendo. Então, assim, eu tô para explodir com a minha criança e eu não posso sair de perto. O que que eu faço? Uma coisa que pode nos ajudar nesse momento que a gente tá para explodir mesmo, e não só com a nossa criança, também com o nosso marido, com o nosso chefe, com a nossa sogra, com qualquer pessoa. A gente pode ter um mantra. Então, por exemplo, tá tudo bem. Ou se você costuma perder a paciência e gritar com a criança, o seu mantra pode ser: eu não vou gritar, eu não vou gritar. E aí tu repete na tua cabeça esse mantra. Esse mantra ele vai te ajudar a dar um passo atrás e conseguir acessar outra forma de se comportar, né? Acessar outro comportamento. É como se ele conseguisse por um segundinho abafar a raiva e o seu cérebro vai acessar alguma outra ferramenta que tu tenha para usar nesse momento. Se tu tá assim, muito a ponto de explodir com a sua criança, com o seu chefe, com a sua sogra, e você não tem o que fazer, uma estratégia de guerra que ela não deve ser usada sempre, porque ela é alguma forma de também a gente se distrair, né, de distrair a emoção, mas que na hora da explosão sim, ela é válida, é a gente acessar de alguma forma os nossos 5 sentidos. Então, você tá com um copo gelado aqui, ó, você tá pra explodir. Foca na sensação do geladinho no seu copo. Ou tá com uma xícara de café, foca na sensação do quentinho na sua mão. Ou sente um cheiro, cheira o café, tem um perfume no ar. Qualquer coisa que tu possa acessar, os teus 5 sentidos vão te ajudar para naquele segundo que tu tá para explodir, tu dar essa pausa. E aqueles microsegundos que você conseguiu parar vão te ajudar a se comportar diferente. Então, você aceita o que você sentiu, né? De alguma forma, você acolhe essa impaciência ou essa raiva que você tá sentindo. Mas quando você dá esse passo atrás, você consegue ser protagonista e decidir agir diferente. Então, o sentimento tá ali. Eu tô sentindo raiva, eu tô sem paciência, eu tô querendo explodir. Mas eu consegui dar um passinho para trás e agora eu consigo me comportar de outro jeito. Porque sentimento é uma coisa e comportamento é outra, né? E aí no macro, se essa falta de paciência com as crianças, ela tá muito contínua, ela não passa, tá na hora da gente pensar, né, e tentar entender como que tá a nossa vida, como que tá a nossa rotina, tá cabendo autocuidado no meu dia? Eu tenho algum momentinho do meu dia que é só pra mim? Para e analisa como que tá o meu casamento, como que tá o meu relacionamento, como que tá minha relação com a minha família, como tá o meu trabalho. Então tu começa a analisar como que tá a sua vida, porque às vezes são outras coisas que estão acontecendo e que aquilo vai te espremendo de um jeito e vai te fazendo sentir de um jeito que as coisas vão se acumulando e elas acabam aparecendo na falta de paciência com as crianças. Porque a gente sabe, né, gente, criar filho é muito desafiador, porque o tempo deles é diferente, porque o desenvolvimento emocional deles é muito diferente do que a gente espera. Então a criança ela não dá conta de fazer o que a gente esperaria que ela fizesse. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, ela não vai nos obedecer só porque a gente acha que ela tem que obedecer. Então, por si só, a situação, né, criar um filho, educar um filho, estar com uma criança já é desafiador. E se aí as outras áreas da minha vida não estão legais, não tá
fluindo bem, se o meu casamento não vai bem, ou se eu não tenho um minutinho do meu dia para olhar para mim, se fazem 4 meses que eu não tiro um fim de semana, sei lá, para plantar uma coisa que eu gosto, para fazer uma caminhada, para sair e conversar com uma amiga, se há muito tempo eu não consigo olhar para mim, isso vai explodir em falta de paciência. Então, ter uma estratégia de curto prazo e ao mesmo tempo eu ter uma estratégia de longo prazo, eu olhar de fora, eu olhar no macro, o que está acontecendo na minha vida, de onde está vindo essa falta de paciência, é só com a criança? O que mais que está acontecendo que está sendo manifesto, né, eu estou manifestando com a falta de paciência com a criança? E sempre lembrando, né, gente, é muito desafiador criar um filho, é muito desafiador você estar com a criança muito tempo, você lidar com isso, você manter a sua paciência, porque nós aprendemos que criança não tem querer, porque nós aprendemos que criança tem que obedecer, porque nós aprendemos que a criança não pode ter raiva, que se a criança tem birra, ela vai virar um adolescente delinquente, vai estar batendo nos pais. Então, isso por si só já é muito desafiador. E aí, se a gente coloca todas as outras coisas, fica coisa demais, né? Quando eu tô prestes a explodir, eu tento ver o lado engraçado da situação. Eu acabo dando risada e voltando ao normal. Trazer o lúdico, trazer o engraçado, trazer o leve é uma super estratégia que funciona. E também você tentar acessar a emoção oposta da emoção que você está sentindo, mesmo que de uma forma forçada, porque hoje a neurociência ela já consegue comprovar que mesmo que você esteja forçando uma emoção, de alguma forma, claro que num grau muito menor, você vai conseguir mudar o seu corpo e a descarga hormonal e tudo. Então, por exemplo, tu tá sentindo muito medo, você vai fazer uma apresentação e você tá muito ansiosa, com muito medo, você tá toda encolhida. Só de você se colocar numa postura confiante, de você falar pra você mesma, tá tudo bem, eu vou mandar super bem nessa palestra, por, sei lá, 2 minutos, 3 minutos, já tem várias pesquisas que provam que você começa a liberar hormônios que tem a ver com a confiança, que tem a ver com a assertividade, que vão te fazer ter uma apresentação melhor, por exemplo. Então, você acessar a emoção oposta vai fazer com que seu corpo de alguma forma também mude, né, o que você tá sentindo. Então, sim, é uma estratégia super válida. Tá muito triste? Força uma gargalhada. Força assim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, por mais que pareça falso naquele momento, isso vai te ajudar de alguma forma a sair daquele estado de ânimo, né? E tentar também ver o engraçado da situação, ver o lúdico, fazer uma piada, super funciona e não tem nada de errado, é uma estratégia de guerra. Quando eu observo que vejo a minha filha, que ela está muito cansada pela manhã, no horário do colégio, o correto é não acordá-la, porque às vezes não chamo, porque vejo que ela não vai ficar legal, não irá absorver. Joelma, que idade que tem a sua filha? É uma pergunta importante aqui. Deixa eu ver o que mais. Resumindo, tratamos as crianças como se elas não fossem seres humanos. Sim, a gente trata as crianças como se elas não fossem seres humanos e como se elas tivessem que fazer coisas e ter um autocontrole emocional que nós não temos, como se elas tivessem que conseguir regular as emoções delas e obedecer às expectativas dos adultos que nós não conseguimos fazer. Então, sim, é muito difícil ser criança, é difícil ser pai, é difícil ser mãe, mas a gente esqueceu, a gente parece que apagou da nossa memória o quão difícil é ser criança e o quão difícil é ser adolescente. Deixa eu ver essa pergunta aqui que a Sim mandou pra mim, essa eu tinha até anotado. A minha sogra ri ironicamente quando eu falo de autocuidado e ela tem uma filha especial, diz que não tem tempo pra nada. Talvez a sua sogra ela tá misturando a dor dela, talvez ela não consiga por causa da situação da vida dela, por causa das coisas que ela aprendeu na família de origem dela, no social que ela viveu, porque provavelmente ela tem mais idade que você, então também tudo isso era muito mais negligenciado antigamente, né? Então talvez ela aprendeu que mulher não pode se cuidar, talvez ela aprendeu que autocuidado não existe, talvez ela aprendeu que ser mãe é só se dedicar para o outro. Então ela tem as crenças dela, ela tem um sistema de crenças que é dela, que é da história dela, e talvez ela esteja misturando a dor dela com a sua dor. Então ela não consegue ter o autocuidado ou ela não consegue se dar o direito de olhar para ela e de cuidar dela. E aí nesse momento, de alguma forma, quando você fala em autocuidado, ela projeta em ti talvez uma dor que seja dela, entendeu?
Então, eu acho que o que funciona nesse momento é você estar muito atenta para não misturar a sua dor com a dor dela. Eu conheço uma psiquiatra que ela sempre fala assim, que cada um tem o seu lixo emocional para carregar. E não adianta, não vai ajudar em nada a gente tentar carregar o lixo da outra pessoa. E carregar o nosso lixo já é difícil. Então, carregar as nossas crenças, carregar as coisas que já doem em nós, já é difícil. Se eu for tentar carregar o do outro, primeiro que eu não vou conseguir ajudar o outro, e segundo que eu não vou conseguir, é muito pesado. Então, nesse momento, tenta não misturar, né? Se ela tá tentando misturar, não aceita o presente, entendeu? Não mistura. Você pode falar de uma forma respeitosa, você pode só ouvir e falar aham e seguir fazendo do seu jeito, né? Você não necessariamente tem que entrar em embate, tem que dizer pra ela que ela tá errada e tu tá certa, mas entender que aquele é o lixo dela, aquela é a crença dela, aquele é o jeito com que ela vê a vida, não é o jeito que você tem que ver a sua vida. Aqui, ó. Como foi o seu processo para voltar a olhar para si? Eu tô com autoestima baixa. Acho que aqui é a mesma, né? O finalzinho aqui. Me sinto realizada, mas me sinto muito feia também. Engordei, tenho estrias. O meu caminho de voltar a olhar para mim, ele não foi, né? Na verdade, ele ainda está sendo. Eu acho que a gente voltar a olhar pra gente, voltar a olhar pra nossa história, voltar a olhar para as nossas necessidades, é um processo que a gente tem que ir fazendo para sempre, é um esforço consciente que a gente tem que estar sempre voltando para esse ponto, né? Então, o meu processo, ele iniciou logo depois, sei lá, quando o Theo já tinha 2 meses, 3 meses, e aí eu recuei, e daí eu tentei mais um pouquinho, dei mais um passinho pra frente, e aí eu recuei, mais um passinho, recuei. E agora, 1 mês atrás, mais ou menos, quando eu fiz o meu lockdown voluntário, né, que vocês acompanharam, foi quando eu, de fato, sentei para olhar tudo aquilo que eu estava vivendo e vendo o quanto eu estava negligenciando a mim mesma e resolvi mais conscientemente olhar para mim. Mas é um processo, assim como o autoconhecimento, né, gente, que ele é em espiral, não é um processo com começo, meio e fim. Ele vai e ele volta. Então, tem momentos que a gente vai estar olhando mais pra gente, tem momentos que a gente vai estar olhando mais pro nosso filho, tem momentos que a gente vai estar olhando mais pra família, mas a gente sempre tem que ter pra onde voltar. Então, a gente sempre tem que ter em mente que olhar pra gente é importante e que a gente tá bem é a coisa mais importante, porque se tu não tá bem, tu não vai conseguir olhar pro teu filho, tu não vai conseguir olhar pro teu marido, tu não vai conseguir olhar pro teu trabalho, tu não vai olhar pra tua companheira. Se você não tá bem com você mesmo, nada funciona, né? A gente tem que entender, e pode ver, eu vou falar essa frase e vai soar estranho pra vocês, a gente tem que entender que, eu tenho que entender que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, não é o meu filho. Não é o meu marido, não é a minha mãe, não é o meu pai. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. O que não quer dizer que eu preciso abandonar as outras pessoas, que eu preciso largar as outras pessoas, mas eu tenho certeza que eu falei essa frase e soou como egoísmo pra vocês. Porque a gente foi ensinada, e nós mulheres mais ainda, que a gente não pode olhar pra gente, né? Que olhar pra gente é errado, que olhar pra gente é egoísta, que olhar pra gente é não estar olhando pro filho, que uma boa mãe é uma mãe que se doa, uma boa mãe é uma mãe que só pensa na família. Então, é um processo que ele é muito delicado e ele vai e volta. E como qualquer hábito que a gente começa na nossa vida, a gente tem que estar muito atento até que isso fique mais normal pra gente. Então, se tu tem que pôr um bilhetinho na agenda, se tu tem que cuidar no calendário, se você tem que marcar as coisas, mesmo que no começo elas não pareçam certas pra você, a gente tem que fazer. É como começar uma dieta, é como começar um exercício físico, a gente tem dificuldade até em engrenar aquela coisa, né? E é muito fácil a gente desistir da gente mesmo, porque o filho precisa, porque o trabalho precisa, a gente tem sempre muita coisa para fazer e a gente acaba esquecendo da gente mesmo. É a primeira coisa que a gente esquece, né? A primeira coisa, as contas apertam, a terapia é a primeira coisa que a gente deixa. Então, a gente olhar pra gente é a primeira coisa que a gente vai esquecer. Então, a gente tem que estar sempre atento, super atento. A Si tá lembrando aqui que a gente tem uma pesquisa lá no Telegram e no link da bio. Inclusive, eu queria falar dessa pesquisa quando a gente conversar hoje sobre o autoconhecimento. A maioria das pessoas que está respondendo a pesquisa, eu coloquei uma tabelinha lá, de 0 a 9, o quanto você acha que conhece a si mesma. E a maioria tá colocando assim, ó, lá embaixo.
Queria perguntar para vocês que estão aqui na live, quanto de 0 a 10 vocês acham que conhecem vocês mesmas? 7, 5... E aí uma das perguntas que apareceu lá também era o porquê é tão difícil a gente praticar o autoconhecimento e a gente conhecer a gente mesma, né? Vocês acham que é difícil conhecer a gente mesma? Vocês acham que é uma coisa natural, que a gente vai fazendo naturalmente? Ou vocês acham que é algo que demanda esforço? 6, 7, 8, 3, 0... Depois de muito sofrer, 8. Lorena, achei engraçado que tu falou depois de muito sofrer, porque eu trabalho meu autoconhecimento há muito tempo. Eu passei por uma questão emocional e de saúde quando eu era adolescente. Eu acho que eu já contei pra vocês, né? Eu tive transtorno alimentar muito, muito, muito grave. E a partir daquele momento eu comecei um olhar pra mim que talvez não era tão típico da minha idade, né? Com 14 anos, tu começar a olhar para várias coisas que, na verdade, as minhas amigas estavam interessadas em festa, em faculdade, estavam muito voltadas para o mundo de fora. Eu entrei num processo de quase morte, porque meu transtorno alimentar ele foi muito, muito, muito grave. Então, eu comecei esse autoconhecimento muito cedo. E conforme os anos foram passando, depois eu fiz faculdade de psicologia, eu fazia terapia desde os 14 anos, então eu achava que eu me conhecia. Né? Eu achava que eu era a rainha do autoconhecimento, porque, olha, comecei meu processo com 14 anos, eu já tenho quase 30, eu acho que eu me conheço super. E aí, fazem 3 anos, eu resolvi fazer um retiro de meditação Vipassana ou Vipassana, no qual você fica 10 dias em silêncio, sem fazer contato visual com ninguém. Então, a orientação é que a gente, né, se volte totalmente pra gente mesmo, olhando mais pra baixo. Você não tá lá pra olhar o outro, você tá lá pra olhar você mesmo. São 10 dias que você não pode levar uma caneta, que você não tem um caderno, que você não tem um livro, que você não escuta uma música. Você tá lá pra olhar pra dentro. E a rainha aqui do autoconhecimento achou que ia chegar lá e que ia ser muito tranquilo. Tá bom, vou ficar 10 dias comigo mesmo. Eu moro sozinha há 15 anos, eu saí de casa com 16. Vai ser muito tranquilo eu ficar sozinha, olhar pra dentro. Gente, começou a vir uns fantasmas, começou a vir uma sombra que tava escondidinha lá no canto, aquela que eu fingia que não existia. E aquilo veio com tudo, e aquilo começou a vir, e aquilo começou a vir, que eu vi que eu não me conhecia. Mas olha, gente, quase nada. Eu achava que eu me conhecia, eu achava que eu conseguia olhar para as minhas dores com muita tranquilidade. Resumindo, que eu passei os 10 dias praticamente chorando. Foi um processo muito importante, foi um processo muito doloroso, mas muito necessário. Hoje eu olho com muito carinho, né, pro que aconteceu lá. Então eu acho que, assim, o autoconhecimento, primeiro, que ele é eterno, ele vai e ele vem. Segundo, que ele nunca acaba, ele é um processo, assim, pra vida toda. E ele é tão difícil porque a gente não prioriza olhar pra gente, porque lá eu não tinha o que fazer. Então eu não tinha uma caneta, eu não tinha um livro, eu não podia escrever, eu não podia conversar, óbvio que não tinha celular, né? Eu não podia olhar para os outros, eu não podia me distrair. E a gente é ensinado a se distrair o tempo todo. E se distrair é olhar para fora. E a gente se conhece quando a gente olha para dentro, né? Então, quando eu passei lá esses 10 dias sem poder me distrair, eu vi que eu corria a maratona porque era um jeito de eu chegar em casa, que eu morava sozinha, e não ter que ir pra casa, eu ia pra academia pra treinar. Eu vi que, por exemplo, eu trabalhava até no domingo, não era só porque eu tinha grandes metas financeiras e porque meu consultório era um sucesso e porque eu queria ter muitos pacientes. Era porque era também um jeito de eu não precisar olhar pra mim. Então foram várias coisas que eu fui vendo de pouquinho em pouquinho. Eu tava triste, eu ia sair. As coisas que a gente faz, né? A gente tá triste, vai comprar, tá triste, vai sair. Tem uma dorzinha no peito, tá incomodando alguma coisa, a gente liga pra uma amiga pra conversar. Então o tempo todo a gente se volta pra fora e a gente foge da gente mesmo. Então eu desafio vocês a passarem 10 minutos parados, sem fazer nada. Não é meditando, não sem fazer nada. E vocês vão ver que já vão começar a surgir algumas coisinhas. Aquelas coisas bem as que você deixa escondido porque você tem medo que doa, elas vão começar a aparecer. Uma outra técnica um pouquinho mais agradável, mas que também vai fazer com que muitas coisas apareçam, é o banho no escuro. Então pega um dia, pega umas velinhas,
pega um incenso, pega um cheirinho e vai tomar um banho, pede pro marido ficar com a criança, pede pra sua mãe ficar com as crianças, enfim, e vai, ou depois que as crianças já dormiram, acende as velas, acende o incenso e toma um banho no escuro. Quando a gente toma um banho no escuro, primeiro que a gente se conecta com o nosso corpo, a gente se conecta com o nosso sentir, a gente começa a ver o quanto o ombro tá carregado, a gente começa a sentir a forma do nosso corpo, porque a gente se julga olhando no espelho, mas a gente de fato não sente o nosso corpo. A gente começa a deixar os sentimentos fluírem com muito mais facilidade. É uma experiência incrível. Eu não sei se alguém aqui já tomou esse banho no escuro, eu já indiquei outras vezes, mas ele é muito transformador, ele é bem gostoso de fazer. E para muitas pessoas é um desafio muito grande. Você começa a sentir junto uma angústia, mas deixa a angústia vir, né? Deixa a angústia sentir. Pergunta o que ela tá te informando, o que ela tem para te dizer. E deixa vir o que vier. Se vier choro, veio choro. Se vier risada, veio risada. Se vier um pensamento mais perturbador, deixa vir e deixa ir. Deixa ir sentindo. É uma experiência muito legal. Eu passei por um processo muito, muito doloroso, mas que me fizeram amadurecer e me tornar um pouco melhor. A gente diz muito que a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? Eu não acho que a gente tem que buscar o sofrimento porque é no sofrimento que a gente aprende, não é na coisa boa, mas sim, que o sofrimento ele acaba que nos traz lições importantíssimas, né? Então, ao invés da gente se apegar nesse sofrimento, a gente tem que entender o que a gente tem que aprender com ele e seguir o caminho, né? Aqui teve um outro comentário, ó, eu ainda estou passando por muitas dificuldades, não estou sabendo lidar com nada. Quando essas coisas estão acontecendo, cada vez mais a gente tem que tentar escutar os nossos sentimentos, o que essa emoção, o que essa angústia, o que isso tá te dizendo, e deixa vir. Se precisar escrever, escreve, enfim, deixa tudo isso vir vindo, as dificuldades, conversa com a dificuldade que vocês vão ver que vai ajudar vocês. Aqui, ó, sinto muita falta da vida que eu tinha antes de ser mãe. Alguém aí não sente falta de forma nenhuma da vida que tinha antes de ser mãe? Contem pra mim, gente. Eu acho que é um ponto bem importante pra gente conversar. Eu acho que é normal a gente sentir falta. Eu acho que todo mundo sente falta de coisas, como prefere outras hoje, mas sentir falta de sair sem ter que se preocupar com a alimentação da criança, de viajar com menos bagagem, de ter um tempo só pra si, de deitar no domingo e ficar o domingo inteiro lendo livro, assistindo série, fazendo o que quiser, sem estar preocupada, né, em cuidar do outro, sem estar se doando pro outro, sem ter que lidar com birra, sem ter que lidar com tarefa de escola, sem ter que lidar com namoro na adolescência, enfim, sem ter que lidar com essas coisas todas, né? Então eu acho que o primeiro passo é a gente entender que sentir falta da vida que a gente tinha é normal, não é errado, e a gente não precisa sentir culpa em relação a isso, né? O que a gente tem que estar atento é que tudo bem a gente sentir falta, mas aquela pessoa, ela não existe mais. Então, de alguma forma, a gente tem que abraçar a pessoa nova que a gente é hoje. Por isso que quando a gente fala assim, né, eu vejo muita gente falar, você tem que reencontrar a mulher que você era antes de ser mãe. A mulher que você era antes de ser mãe não existe mais. Existe outra mulher, assim como a mulher que você era na faculdade, a mulher que você era antes de casar, a mulher que você era, aquela mulher não existe mais. A gente se transforma o tempo todo e eu acho que não tem experiência mais transformadora, mais profunda e mais desafiadora do que ser mãe, do que dar a luz para uma criança e se doar e decidir, né, que você vai se doar para outro ser. Então, você não é mais a mesma pessoa. Sentir falta tá tudo bem. E esse sentir falta, muitas vezes, ele tá te dando sinais de coisas que eram importantes para você e que você não faz mais. E essas coisas que eram importantes para você, elas podem começar a entrar na sua vida também, de novo. A criança não é mais bebê, né? Ela já não precisa mamar, por exemplo, de noite. Você pode sair um dia com as suas amigas. É claro que não vai ser a mesma saída, mas você também não é a mesma. E as suas amigas, mesmo se elas não têm filhos, elas também não vão mais ser as mesmas, né? Você gostava muito de viajar, você pode programar com quem te ajuda com as crianças, com quem pode ser alguma rede de apoio. Naquele dia, a pessoa ficar com a criança e você fazer uma coisa só pra você.
Então essa falta que a gente sente da vida que a gente tinha antes, ela também está nos dizendo o que era importante pra gente e que a gente está negligenciando de alguma forma. E aí a gente pode conscientemente trazer isso pra nossa vida hoje de novo, mas agora sendo mãe. Não tem problema nenhum, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A minha vida melhorou muito agora. Aí, ó, outras transformações. Antes de ser mãe, eu não tinha vida, eu era muito fútil, vazia. Depois que meu filho nasceu, foi a melhor bênção que Deus me deu. Mas tudo bem, o Theo foi a melhor bênção que eu tenho na minha vida, é a melhor coisa da minha vida, mas nem por isso eu não sinto falta de coisas que eu fazia antes, né? Eu acho que uma coisa não exclui a outra. E a culpa, ela começa a vir justamente quando a gente acha que tem que ser ou uma coisa ou outra. Então, ou eu amo meu filho, ou eu tenho saudade da vida que eu tinha. Ou eu amo meu marido, ou eu tenho saudade de sair com as minhas amigas. Mas a vida não é só A ou B, claro ou escuro, tem muitas coisas, né? Tem muitas vertentes. Então a gente pode sim amar mais do que tudo o nosso filho e ainda assim ter raiva de algumas coisas que a gente tem que fazer, ou não gostar de algumas coisas que a gente tem que fazer, ou não querer, ou sentir saudade da vida antes dos filhos, e tá tudo bem. Isso não faz com que você seja uma mãe ruim ou uma mãe que não ama a sua criança. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Privação de sono e falta de disposição e paciência. Mesmo quando gostaria de poder dar atenção e acolhimento que a minha filha precisa. Bom, vocês que me acompanham aqui, vocês sabem, né, que eu fiquei 2 anos sem dormir depois de que o Theo nasceu. E a privação de sono, gente, é uma das piores coisas que a gente pode passar. Tanto que é usado como um instrumento de tortura, né? Quando a pessoa vai dormir, o torturador vai lá e acorda. E quando a pessoa vai dormir, o torturador vai lá e acorda. E eu, por 2 anos, tive praticamente um mini torturador dentro de casa, que ele simplesmente não dormia. E eu lembro, assim, de várias vezes eu sentar na frente do computador para trabalhar e eu chorar, porque eu não conseguia trabalhar. Porque minha cabeça simplesmente estava estourando, não tinha para dar. Eu lembro de fazer post e sair com erros de português que jamais seriam meus, mas porque eu não tinha dormido, sei lá, há 1 semana a minha noite estava toda torta, eu não dormia. Então é claro que eu vou agir diferente, eu vou estar com uma paciência diferente, eu vou ser outra pessoa, porque a privação de sono, ela afeta absolutamente tudo. A gente tem que entender, primeiro, que esse pode ser um momento, né? É um momento da nossa vida. Então, o meu passou. E hoje eu olho pra trás, eu não entendo como que eu conseguia viver sem dormir. Mas eu também, o que eu fiz? O meu filho não dormia bem. Eu não tinha tempo, eu tava sem paciência com ele. O que eu fiz? Eu tive que sentar e pensar o que eu posso fazer na minha vida hoje para eu conseguir descansar mais durante o dia. Então, eu diminuí a minha carga de trabalho, por exemplo. Eu abri mão de coisas que eram importantes para mim, mas que para eu fazer eu precisaria trabalhar mais. Então, eu coloquei tudo no papel e pensei o que eu posso fazer para ficar menos difícil, né? E depois a gente pensa... deixa eu só ver uma coisa aqui da pergunta de novo, que eu me perdi, eu tinha que falar uma coisa. E a gente pensa que a nossa paciência, ela não vai ser igual, e aí a gente tem que olhar com amor pro nosso processo. A gente tem que entender que talvez nesse momento eu não tenho para dar toda a paciência que eu queria. E aí, de novo, né, pensar em ferramentas práticas. Tá bom, meu filho não dorme, a minha privação de sono tá acabando comigo, o que eu posso fazer? Com quem que eu posso dividir o sono? Com quem que eu posso fazer... quem que pode me ajudar para eu conseguir dormir um pouquinho mais? E aí eu tentar acessar algumas ferramentas, algumas coisas que eu posso fazer no meu dia a dia para essa fase ficar um pouquinho menos sofrida, né? Aqui, ó, a Lorena tá perguntando se eu coloquei o Theo na escola. Não. A gente ainda não colocou ele, não pretende colocar ainda nos próximos... A gente quer colocar ele na escola quando a escola ficar obrigatória, né? Quando ele fizer 4 anos. Mas a gente estava morando, nesse tempo de privação de sono que eu falei, a gente estava morando no litoral, a gente estava morando do ladinho da Praia do Rosa e a gente não tinha nenhuma rede de apoio, então a gente tinha que se virar para trabalhar em home office, porque foi no meio do lockdown, e cuidar da privação de sono e cuidar do Theo. Agora, aqui onde a gente está morando, ele tem uma babá, uma cuidadora que fica com ele todas as tardes, e aí eu consigo manejar um pouquinho melhor. Dificuldade de conciliar trabalho e maternidade. Mas alguém tem essa dificuldade aí, gente? Conta pra mim.
É muito difícil mesmo, né? Porque a gente tem que trabalhar como se a gente não tivesse filho e a gente tem que ter filho como se a gente não tivesse que trabalhar. A carga emocional e a carga mental que a gente carrega é muito grande. Então eu acho que a gente tem que, de alguma forma, entender que primeiro que a gente não vai equilibrar todos os pratinhos, é impossível, isso só vai funcionar para nos gerar culpa, nos gerar ansiedade e a gente ficar achando que a gente é insuficiente, não dá conta de tudo. E estabelecer os nossos limites, né? Até aqui eu vou e até aqui eu não vou. Tipo, ou eu vou trabalhar menos, ou eu preciso talvez colocar o meu filho na escola, ou eu vou ter que cuidar mais da minha rede de apoio para eu ter um pouco mais de tempo para trabalhar, ou eu vou entender que agora eu não vou conseguir trabalhar tudo que eu gostaria. E assim que né? A gente tem que fazer escolhas, não dá conta de tudo. O dia de todo mundo tem 24 horas e ninguém dá conta de tudo. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, gente. Daí a gente encerra, tá? Sou mãe solo, o pai sumiu e não procuro bebê. Isso me doía muito. Porém, eu preciso trabalhar e perco a paciência. Me sinto uma péssima mãe. Lorena, eu desejo que tu tenha pelo menos uma rede de apoio, né, pra te ajudar. Eu não sei quem que você tem por perto que possa te ajudar nesse momento. Mas pensa que tu tá dando conta de tudo sozinha, né? E isso já te faz uma mãe boa. E você entender da onde tá vindo a sua falta de paciência, ela pode te ajudar para ter mais paciência, porque quando a gente endereça a nossa emoção, né? Eu entendo da onde ela tá vindo, faz com que eu não descarregue na outra pessoa. Então, por exemplo, eu briguei no trabalho com o meu chefe, eu chego em casa e eu grito com o meu marido. Se antes de chegar em casa eu entender, olha, eu briguei com meu marido, eu tô me sentindo muito mal, com muita raiva. Isso já vai fazer com que o meu cérebro dê um passo atrás e eu tenda a não respingar no meu marido, né? Então, primeiro você entender da onde tá vindo essa falta de paciência, e muito provavelmente tá vindo de todas as coisas que tu tá vivendo agora. E entendendo isso, você pode ser amorosa e gentil com você mesmo, né? A empatia, que eu tanto falo e que a gente põe pros outros, ela também tem que ser com a gente mesmo. Poxa, olha tanta coisa que tu tá tendo que dar conta. É coisa demais. Como é que a sua paciência não vai estar um pouquinho prejudicada, né? Como é que a sua vida não vai estar, de alguma forma, um pouquinho bagunçada? A gente não consegue fugir disso. Minha filha adolescente de 14 anos é a sua rede de apoio. A sua mãe, de repente mais alguém, não sei, que possa te ajudar a dar uma aliviada. Eu não sei a idade que tem sua filha, se ela vai pra escola, né? Mas eu acho que tu entendendo isso, tu consegue também aliviar pelo menos o seu coração um pouquinho, né, gente? A pesquisa, Lilian, ela tá no link da bio. Eu acho que a gente não consegue liberar ela aqui, né? Se tu puder deixar o link, mas eu acho que não. Mas no link da bio tá a pesquisa e tá também no meu canal lá do Telegram. É uma pesquisa rapidinha e eu consigo, a partir dessa pesquisa, começar a, de alguma forma, cuidar melhor do conteúdo e direcionar exatamente para o que vocês estão querendo. Então, eu conheço vocês um pouquinho melhor e eu consigo fazer um conteúdo que vai exatamente de acordo com o que vocês estão precisando. Se tu não conseguir, tu me manda um direct que eu mando pra ti, tá, Li? A gente conversa daí. Gente, eu acho que é isso por hoje. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu tô dependendo de uma resposta, que eu já contei que amanhã a gente vai viajar, né? Mas eu acho que de manhã vai rolar mais uma live de perguntas e respostas rapidinha de manhã. Então, se tiver mais alguma dúvida amanhã, a gente conversa. E eu acho que é isso, a live vai ficar salva por 24 horas, então se não deu tempo de assistir toda, corre lá e ainda dá tempo de vocês assistirem até amanhã. Eu agradeço muito a presença de vocês e amanhã a gente conversa, tá bom? Se eu atendo como psicóloga? Atendo sim. Eu atendo online só, hoje em dia. Me manda um direct que a gente conversa, tá bom? Amei a live, obrigada. Obrigada, Lorena. Pode entrar onde? No grupo do Telegram? O link tá todo na bio. Tenho algo a propor. Escreve pra mim no meu direct, tá?
E Educação para a Paz vai ficar salvo por 24 horas, então corre ali que tu ainda consegue assistir. Tá bom, gente? Ó, muito obrigada, um beijinho pra vocês.